Ave Maris stella, Dei Mater alma, atque semper Virgo, Felix soli porta. Sum ensi ludave, Gabrielis ore, funda nos in pace, mutanse numen. Solve vinclareis, profer lumens etsis, mala nostra pelle, bona cuncta posse. Monstrata se madrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulites edus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites facet castos. Itam presta puram, iter para totum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, honor tribus unus. O Livre-Arbítrio, por São Tomás de Aquino, editora Edipro, tradução de Bernardo Veiga e Paulo Fontana, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Qualquer mínima quantia é muito, muito bem-vinda. Assim como é possível ajudar o canal curtindo, compartilhando, inscrevendo-se, comentando. Tudo isso gera engajamento, fazendo com que o conhecimento chegue a mais pessoas e o meu trabalho seja consequentemente ampliado. Aos presentes, muito obrigada. Uma boa escuta a todos. Questões disputate de veritate. Questão 24. Artigo 10º. Pergunta-se se o livre-arbítrio de alguma criatura pode estar obstinado no mal ou firmado imutavelmente. E parece que não. Argumentos. Com efeito, como diz Agostinho no livro 11 da Cidade de Deus, o pecado é contra a natureza. O pecado é contra a natureza. Ora, nada que é contra a natureza é perpétuo, segundo o filósofo no princípio do sobre o céu e o mundo. Logo, o pecado não pode permanecer de modo perpétuo no livre-arbítrio. Além do mais, a natureza espiritual é mais poderosa do que a corporal. Ora, se acrescentasse à natureza corporal algum acidente preternatural,
esse se voltaria para isso que é conveniente à sua natureza, a não ser que aquele acidente acrescentado fosse conservado de um modo contínuo por qualquer causa agente, assim como ocorre com a água que aquece e que volta à frieza natural, a não ser que haja algo perpétuo que a conserve no calor. Logo, também a natureza espiritual do livre-arbítrio, se lhe ocorresse incorrer em pecado, logo, também a natureza espiritual do livre-arbítrio, se lhe ocorresse incorrer em pecado, não permaneceria sujeita ao pecado de modo perpétuo, mas que alguma vez voltaria ao estado de justiça, a não ser que se lhe assinalasse outra coisa que conservasse de modo perpétuo a malícia nele, o que não se deve assinalar, como parece. Mas se poderia dizer que a causa do pecado que induz e conserva é tanto interior quanto exterior. Interior é a própria vontade, exterior é o próprio objeto da vontade, que, a saber, alicia para o pecado. Mas, ao contrário, a coisa que está fora da alma é boa. Ora, o bem não pode ser causa do mal, a não ser por acidente. Logo, a coisa que existe fora da alma não é causa do pecado, a não ser por acidente. No entanto, toda causa por acidente se reduz à causa que é substancial, e assim é necessário colocar algo que seja causa por si do pecado, o que não pode ser senão a vontade. Contudo, a vontade, quando se inclina a algo, permanece nela a faculdade de tender ao oposto, pois àquilo que ela se inclina, sua natureza não a remove, razão pela qual a vontade pode referir as coisas opostas. Logo, nem a vontade nem alguma outra coisa pode ser causa de fazer o livre-arbítrio pecar de modo imutável e o aderir como de maneira necessária. Além do mais, segundo o filósofo no livro 5º da Metafísica, o necessário é duplo. Um, necessário por si mesmo. Outro, necessário por outro. Contudo, o pecado que está no livre-arbítrio não pode ser necessário, como isso que tem a necessidade por si mesmo, porque isso é só de Deus, como diz Avicena. Tampouco, novamente, é necessário como tendo a necessidade por outro, porque todo esse tipo de necessário se reduz a isso que é necessário por si mesmo. Porém, Deus não pode ser causa do pecado. Logo, de nenhum modo pode ser necessário que o livre-arbítrio possa permanecer no pecado. E assim, nenhum livre-arbítrio da criatura adere imutavelmente ao pecado. Além do mais, Agostinho, no livro 5º da Cidade de Deus, parece distinguir uma dupla necessidade. Uma que elimina a liberdade, fazendo que algo não esteja em nosso poder, o que se diz necessidade de coação. Outra que não elimina a liberdade, que é a inclinação natural, necessidade de coação e inclinação natural. Ora, não é necessário que esta necessidade do pecado exista no livre-arbítrio, pois não é natural, mas antes, contra a natureza. De modo semelhante, nem a primeira, porque então se removeria a liberdade de arbítrio. Logo, de nenhum modo é necessário. E assim, o mesmo que antes. Além do mais, diz Anselmo que o livre-arbítrio é poder de conservar a retidão da vontade por si mesma. Logo, se existe algum livre-arbítrio que não possa ter retidão de vontade, perderá a razão da própria natureza, o que é impossível. Além do mais, o livre-arbítrio não é suscetível de mais e de menos. Ora, o livre-arbítrio que não pode se dirigir ao bem é menos do que aquele que pode. Logo, não há nenhum livre-arbítrio que não possa se dirigir ao bem. Além do mais, assim como se refere o movimento natural à quietude natural, assim também se refere o movimento voluntário à quietude voluntária. Ora, segundo o filósofo, se o movimento é natural, também a sua quietude é natural, e se o movimento é voluntário, também a quietude é voluntária. Ora,
O movimento pelo qual se comete o pecado é voluntário. Logo, também a quietude pela qual se persiste no pecado é voluntária. E logo, não é necessária. Além do mais, assim como o intelecto refere-se ao verdadeiro e ao falso, assim o afeto ao bem e ao mal. Ora, o intelecto nunca se insere no falso, de tal maneira que não possa ser reduzido ao conhecimento da verdade. Logo, o afeto nunca inere no mal, de tal maneira que não possa ser reduzido ao amor do bem. Além do mais, segundo Anselmo no livro sobre o livre-arbítrio, poder pecar não é próprio da liberdade, nem parte da liberdade, não. Logo, o ato essencial do livre-arbítrio é poder se referir ao bem. Portanto, se o livre-arbítrio de alguma criatura não pudesse se referir ao bem, existiria em vão, pois cada coisa existe em vão se for destituída do ato próprio, porque cada coisa existe por causa da sua operação, como diz o filósofo no livro 2º, do Sobre o Céu e o Mundo. Além do mais, o livre-arbítrio não pode se dirigir senão ao bem ou ao mal. Logo, se poder pecar não fosse liberdade, nem parte da liberdade, restaria que toda a liberdade seria para fazer o bem. E assim, a criatura que não pudesse fazer o bem, nada teria de liberdade. E assim, o livre-arbítrio não pode estar de tal modo confirmado no mal, que de nenhum modo possa fazer o bem. E assim, o livre-arbítrio não pode estar de tal modo confirmado no mal, que de nenhum modo possa fazer o bem. Além do mais, segundo Hugo de São Vítor, a mudança que é segundo os acidentes não muda algo essencial da coisa. Ora, poder fazer o bem é essencial ao livre-arbítrio, como foi provado no artigo 7º desta questão. Logo, como o pecado sobrevém acidentalmente sobre o livre-arbítrio, não poderá ser mudado, de tal maneira que não possa se inclinar ao bem. Além do mais, as coisas naturais, como se diz comumente, se enfraquecem pelo pecado, mas não são removidas totalmente. Ora, poder inclinar-se ao bem é natural ao livre-arbítrio. Logo, nunca se afirma que se fica obstinado no mal pelo pecado, de tal modo que não possa inclinar-se ao bem. Além do mais, se o pecado causasse no livre-arbítrio a obstinação no mal, ou faria isso subtraindo algo das coisas naturais, ou acrescentando. Ora, não subtraindo, porque nos demônios permanecem íntegros os dons naturais, como diz Dionísio no capítulo 4, sobre os nomes divinos, e de modo semelhante, nem acrescentando, porque, como naquilo que se acrescenta é acidente, é necessário que seja acrescido segundo o modo do que recebe. E assim, como o livre-arbítrio pode se inclinar a um e outro, não se torna, por causa disso, inserido imutavelmente no mal. Logo, de nenhum modo o livre-arbítrio pode ser confirmado totalmente no mal. Além do mais, diz Bernardo que é impossível que a vontade não obedeça a si mesma. Ora, o pecado é o ato que se comete querendo. Logo, é impossível que o livre-arbítrio não possa querer o bem, se o quer. Ora, o que pode alguém, se ele quiser, não lhe é impossível. Logo, para qualquer um que tenha livre-arbítrio da vontade, não é impossível fazer o bem. Além do mais, a caridade é mais forte do que a cupidez, que leva ao pecado, porque a caridade ama mais a lei de Deus do que a cupidez de milhares de ouro e prata, como se diz na glosa sobre o Salmo 118, versículo 72. A lei da tua boca é um bem para mim, etc. Ora, os demônios, ou também os homens, caíram da caridade no pecado. Logo, com maior razão, podem voltar do pecado ao apetite do bem, e assim, o mesmo que antes. Além do mais, a bondade e a retidão do apetite se opõem à sua obstinação,
Ora, os demônios e os condenados têm um apetite bom e reto, porque também apetecem o ótimo, a saber, viver e inteligir, como diz Dionísio. Logo, eles não têm o livre-arbítrio obstinado no mal. Além do mais, Anselmo, no livro sobre o livre-arbítrio, investiga a mesma noção de livre-arbítrio em Deus, no anjo e no homem. Ora, o livre-arbítrio de Deus não pode estar obstinado no mal, logo, nem no anjo e nem no homem. Ao contrário, é que a felicidade dos bem-aventurados se opõe à miséria dos condenados. Ora, convém à felicidade dos bem-aventurados que eles possuam o livre-arbítrio, de tal maneira afirmado no bem, que de nenhum modo possam se desviar para o mal. Logo, também a miséria dos condenados pertence que estejam confirmados de tal maneira no mal, que de nenhum modo possam desviar-se para o bem. Além do mais, Agostinho diz o mesmo expressamente no livro sobre a fé a Pedro. Além do mais, não é clara a volta do pecado ao bem, a não ser pela penitência. Ora, no anjo mau não se dá a penitência. Logo, ele está imutavelmente confirmado no mal. Prova a premissa do meio. Nele, não parece que convenha a penitência, porque peca por malícia. Ora, o anjo pecou por malícia, porque, como tinha um intelecto deiforme, ao considerar alguma coisa, intui simultaneamente todas as que pertencem àquela coisa. E assim não pode pecar, exceto por certa ciência. Logo, nele não se dá a penitência. Além do mais, segundo Damasceno, o que é morte para os homens é a queda para os anjos. O que é morte para os homens é a queda para os anjos. Para os homens, depois da morte, não são capazes de penitência, logo nem os anjos depois da queda. Prova da premissa do meio. Agostinho diz no livro 22 da Cidade de Deus, porque depois desta vida não haverá lugar para a conversão para os que morreram sem a graça. Não se faça nenhuma oração para eles. E assim fica claro que os homens, depois da morte, não são capazes de penitência. Respondo dizendo que acerca dessa questão se encontra o erro de Orígenes, pois ele defendeu que depois de um longo tempo percorrido, tanto os demônios quanto os homens condenados sofreriam o retorno à justiça, e era movido a manter isso pela liberdade do arbítrio. De fato, essa sentença desagradou tanto os doutores católicos, como diz Agostinho no livro 12 da Cidade de Deus, não porque vissem mal a salvação dos demônios e dos homens condenados, não, mas porque, por igual razão, seria necessário dizer que a justiça e a glória dos bem-aventurados anjos e dos homens em algum momento terminariam, pois em Mateus capítulo 25, versículo 46, mostra-se que tanto a glória dos bons como a miséria dos condenados é perpétua, como se diz. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna, o qual também Orígenes parecia saber. Por isso, deve-se conceder absolutamente que o livre-arbítrio dos mesmos demônios está de tal maneira obstinado no mal que não pode voltar a querer o bem. De fato, a razão disso pode ser tomada daquela parte de onde é causada a liberdade do pecado, para a qual ocorrem duas coisas: a graça divina, operando principalmente,
e a vontade humana, cooperando com a graça, porque, segundo Agostinho, quem te criou sem ti, não te salvará sem ti. Portanto, a causa da obstinação no mal deve ser tomada em parte de Deus e em parte do livre-arbítrio. De fato, da parte de Deus, não como fazendo ou conservando a malícia, mas como não concedendo a graça, o que de fato requer a sua justiça, pois é justo que aqueles que, enquanto puderam e não quiseram querer o bem, sejam conduzidos a essa miséria, de modo que não possam totalmente querer bem. Contudo, por parte do livre-arbítrio deve ser tomada a causa da reversibilidade ou irreversibilidade do pecado, segundo essas coisas nas quais o homem incide no pecado. Ora, como naturalmente inere em qualquer criatura o apetite do bem, ninguém é induzido ao pecado, a não ser sob alguma espécie de bem aparente. Com efeito, ainda que o fornicador saiba no universal que a fornicação é um mal, porém, quando consente na fornicação, estima que a fornicação é para ele um bem para fazer agora. De fato, nessa consideração, 3 coisas devem ser examinadas, das quais a primeira é o próprio ímpeto da paixão, por exemplo, da concupiscência ou da ira, pela qual se intercepta o juízo da razão, de modo que o ato não julgue no particular o que, no universal, tem o hábito, mas que siga a inclinação da paixão, de modo que consinta naquilo ao que a paixão tende como bom por si. A segunda é a inclinação do hábito, que é, pois, como quase ter certa natureza, como diz o filósofo, que o costume é outra natureza. E Cícero, na Retórica, que a virtude consente com a razão no modo da natureza. Também, por igual razão, o hábito do vício inclina, como certa natureza, a isso que é conveniente para si. Por isso que faz que, tendo o hábito da luxúria, se veja bem aquilo que convém à luxúria, como é connatural. E isso é o que diz o filósofo no livro 3º da Ética, que tal como cada um é, tal lhe parece o fim. A terceira é a falsa consideração da razão no particular eligível, que, de fato, provém ou das demais coisas já ditas, ou a saber, do ímpeto das paixões ou da inclinação do hábito, ou também da ignorância do universal, como quando alguém está nesse erro do qual a fornicação não é o pecado. Portanto, contra o primeiro desses pontos, o livre-arbítrio tem um remédio que pode separar-se do pecado. Com efeito, aquele no qual está o ímpeto da paixão tem uma reta estima de fim, que é como o princípio nas coisas operáveis, como diz o filósofo no livro 6º da Ética. Por isso, assim como o homem, por verdadeira estima que tem do princípio, pode afastar de si alguns erros que padece acerca das conclusões, assim também, mediante isso, que é retamente disposto acerca do fim, pode repelir de si todo o ímpeto das paixões. Por isso, diz o filósofo no livro 7º da Ética, que o incontinente, que peca por paixão, é punível e sanável. De modo semelhante, tem um remédio contra a inclinação do hábito. Com efeito, nenhum hábito corrompe todas as potências da alma, e assim como a potência é corrompida pelo hábito, porque permanece algo de retidão nas outras potências, o homem é induzido a meditar e a fazer essas coisas que são contrárias ao hábito. Como se alguém tem a potência concupiscível pelo hábito da luxúria, pela mesma potência irascível é incitado a algo, acrescentando o árduo, cujo exercício remove a moleza da luxúria. Assim como diz o filósofo nas Categorias, que o depravado, conduzido a melhores exercícios, chega a ser melhor. Contra o terceiro ponto, tem também um remédio, porque o homem recebe como racionalmente, isto é, por via de investigação e comparação. Por isso, quando a razão erra em algo, por qualquer erro que lhe ocorra, pode ser removido por raciocínios contrários, e então é por isso que o homem pode desistir do pecado. Porém, no anjo, não pode dar-se o pecado de paixão.
Porque, segundo o filósofo no livro 7º da Ética, a paixão não está senão na parte sensível da alma, a qual os anjos não têm. Por isso, no pecado do anjo ocorrem apenas duas coisas, a saber, a inclinação habitual até o pecado e a falsa estima da potência cognoscitiva acerca do particular elegível. Contudo, como nos anjos não há muitas potências apetitivas, como ocorre nos homens, quando seu apetite tende até algo, inclina-se totalmente até aquilo, de modo que não tenha nenhuma outra inclinação ao contrário. De fato, porque não possuem a potência racional, mas só o intelecto, qualquer coisa que estimam, tornam-na inteligivelmente, tomam-na inteligivelmente. Ora, o que se toma inteligivelmente, toma-se irreversivelmente, como quando alguém considera que o todo é maior que sua parte. Por isso, os anjos que tomam de modo semelhante a estima não podem cair, seja por coisa verdadeira ou pelas falsas. Logo, fica claro que das coisas ditas, a causa da confirmação no mal dos demônios depende de três coisas, das quais também se reduzem todas as razões assinaladas pelos doutores. A primeira e principal é a justiça divina. Por isso, por causa da obstinação deles, se assinala que, porque não caíram por outro, não devem ressurgir por outro. Ou, se há alguma outra coisa desse tipo que pertença à congruência da divina justiça. A segunda é a indivisibilidade da potência apetitiva. Por isso, alguns dizem que, porque o anjo é simples, aquilo ao qual se converte, converte-se totalmente, o qual é necessário entender não da simplicidade da essência, mas da simplicidade que remove a divisão das potências de um gênero. E terceira é o conhecimento intelectivo. E isso é o que alguns dizem que por isso os anjos pecaram, porque pecaram contra um intelecto deiforme. Respostas aos argumentos. Respondo dizendo que algo se diz naturalmente de dois modos. De um modo, quando se tem o princípio suficiente do qual se segue por necessidade, a não ser que algo o impeça, assim como é natural para a terra mover-se para baixo. E sobre isso entende o filósofo que nada que é contra a natureza é perpétuo. De outro modo, diz-se que uma coisa é natural à outra, porque tem uma inclinação natural até aquela, ainda que em si não tenha um princípio suficiente do qual isso se siga necessariamente. Tal como se diz que é natural à mulher conceber um filho, que, porém, não pode, exceto se receber o sêmen do marido. Contudo, aquilo que é contra isso que é natural, nada proíbe que seja perpétuo, como, por exemplo, que alguma mulher permaneça de modo perpétuo sem prole. Ora, desse modo, é natural ao livre-arbítrio tender ao bem, e pecar é contra a natureza. Por isso, o argumento não procede. Ou se deve dizer que, ainda que o pecado seja contra a natureza da mente racional, considerada segundo a sua instituição, porém, segundo o que aderiu ao pecado, esse efeito lhe é como natural, como diz Agostinho no livro Sobre a Perfeição da Justiça. Porém, diz o filósofo no livro 9º da Ética que, quando o homem passa da virtude ao vício, faz como o outro, por isso que passa como para a outra natureza. Respondo dizendo que se dá de modo diferente a natureza corporal e a espiritual. Com efeito, a natureza corporal está determinada a um único gênero, e por isso não pode se converter em nada natural, a não ser que a sua natureza se corrompa totalmente. Assim como o calor natural não pode converter-se em água, a não ser que se corrompa nela a espécie da água. E então é por isso que volta à sua natureza, removido o impedimento. Ora, a natureza espiritual é criada indeterminada quanto ao seu ser segundo, e é capaz de tudo. Assim como se diz no livro 3º da alma, de ânima, que a alma é, de certo modo, todas as coisas. E por isso, que se adere a algo, se torna um com ele. Assim como o intelecto se faz, de certo modo, entendendo o próprio inteligível,
e a vontade amando o próprio apetecível. E assim, ainda que a inclinação da vontade se dirija naturalmente a um, porém, pode voltar-se naturalmente ao contrário por amor disso, até o ponto de não voltar à primeira disposição, exceto que atue alguma causa que faça isso. E deste modo, o pecado se torna como natural àquele que adere ao pecado. Por isso, nada impede que o livre-arbítrio permaneça no pecado de modo perpétuo. Respondo dizendo que a vontade é causa do pecado por si mesma, e também por ela mesma o pecado é conservado, ainda que essa, a princípio, se refira a cada um igualmente. Porém, depois que se sujeita ao pecado, o pecado se torna para ela como natural, e por isso, quanto ao que depende de si, permanece imutavelmente naquele. Respondo dizendo que essa necessidade de permanecer no pecado se reduz em Deus, como na causa, de dois modos. De um modo, por parte de sua própria justiça, como foi dito no corpo do artigo, enquanto a saber, não acrescenta a graça que salva. De outro modo, enquanto que funda uma natureza tal que possa pecar e que depois teria a necessidade de sujeitar-se ao pecado, pela condição de sua natureza, que permanece no pecado. Respondo dizendo que, sendo o pecado quase um efeito natural da mente racional, aquela necessidade não será de coação, mas como a de uma inclinação natural. Respondo dizendo que o poder de conservar a retidão da vontade, quando se tem, insere em tudo que tem livre-arbítrio, como diz Anselmo. Contudo, os demônios e os outros condenados não podem conservá-la, pois não a têm. Respondo dizendo que o poder de conservar a retidão da vontade, quando se tem, se insere em tudo que tem livre-arbítrio, como diz Anselmo. Contudo, os demônios e os outros condenados não podem conservá-la, pois não a têm. Respondo dizendo que o livre-arbítrio, segundo o que se diz livre de coação, não é suscetível de mais e menos. Mas, considerada a liberdade em relação ao pecado e à miséria, disse que em um estado há mais do que no outro. Respondo dizendo que o efeito da natureza sempre é natural, e então é por isso que sua ação e movimento sempre terminam na quietude natural. Ora, a ação e o movimento da vontade podem terminar no efeito e quietude natural, enquanto a vontade e a arte ajudam a natureza. Por isso, pode haver movimento voluntário, e o efeito ou quietude consequente será natural e terá necessidade. Assim como a ferida voluntária se segue à morte natural e necessária. Respondo dizendo que o intelecto do anjo, se toma alguma falsa estima, não pode deixá-la, pela razão dita acima, no corpo do artigo. Por isso, o argumento procede de uma falsa suposição. Respondo dizendo que, ainda que algo seja colocado próximo do fim, porém, não se segue que seja completamente em vão, porque ainda permanece a ordem ao fim último. E por isso, ainda que o livre-arbítrio seja colocado na operação boa, a qual se ordena naturalmente, porém, não é em vão, porque isso mesmo ocorre em relação à glória de Deus, que é o fim último, porquanto por isso se declara sua justiça. Respondo dizendo que o pecado não é cometido pelo livre-arbítrio, a não ser pela eleição aparente do bem. Por isso, em qualquer ação de pecado, permanece algo de bem. E quanto a isso, conserva-se a liberdade. Com efeito, removida a espécie de bem, a eleição, que é ato do livre-arbítrio, cessaria. Respondo dizendo que possuir o bem não é essencial ao livre-arbítrio, como convém pertencer ao ser primeiro, mas ao segundo. Contudo, Hugo fala dessas coisas que são essenciais, quanto ao primeiro ser da coisa. Respondo dizendo que aquela razão procede do natural, que é da constituição da natureza.
porém não do natural ao qual a natureza se ordena, e a esse modo é natural poder fazer o bem. Respondo dizendo que o pecado que advém do livre-arbítrio não admite algo das coisas essenciais, porque assim a espécie do livre-arbítrio não permaneceria. Mas pelo pecado se acrescenta algo, a saber, certa união do livre-arbítrio com um fim perverso, que o torna, de certo modo, natural. E por isso tem também necessidade das outras coisas que são naturais ao livre-arbítrio. Respondo dizendo que a vontade sempre, de algum modo, obedece a si mesma, como quando um homem quer qualquer coisa, quer aquilo que quer. Contudo, de certo modo, não se obedece sempre, enquanto, a saber, alguém não quer perfeita e eficazmente o que queria, se perfeita e eficazmente quisesse querer, como diz Agostinho. E se a vontade dos demônios obedecesse a si mesma, não se seguiria que por causa disso estivesse confirmado no mal, porque é impossível que ele queira, por seu querer, o que é eficazmente o bem. Por isso, se a condicional também fosse verdadeira, não se seguiria que o consequente fosse possível, uma vez que o antecedente é impossível. Respondo dizendo que a caridade é mais forte do que o pecado, quanto ao que depende de si, se faz a comparação de um com o outro, segundo o mesmo modo de ter, de maneira que, a saber, de cada parte se toma o livre-arbítrio para chegar ao término, ou para isto enquanto existe no estado da vida presente. Ora, porém, o existente no término da malícia se refere à malícia de modo mais firme do que o existente no estado da vida presente, da caridade rumo à caridade. Contudo, os demônios ou nunca tiveram caridade, segundo alguns, ou se a tiveram, nunca a tiveram, a não ser como num dado estado, rumo a obtê-la. Ora, os homens condenados de modo semelhante não puderam cair, exceto por não obterem a graça dos que vivem neste estado de vida. Respondo dizendo que aquela razão procede da bondade e retidão da mesma natureza, não do livre-arbítrio. Com efeito, o apetite pelo qual os demônios apetecem o bem e o ótimo é certa inclinação da mesma natureza, porém, não da eleição do livre-arbítrio. E por isso, essa retidão não se opõe à obstinação do livre-arbítrio. Respondo dizendo que Anselmo investiga a noção comum do livre-arbítrio em Deus, nos anjos e nos homens, segundo certa analogia comuníssima. Por isso, não é necessário que a semelhança seja encontrada em relação a todas as condições especiais.